e fala ainda do Palmeiras, que vai passar pela maior reformulação desde o início da era Abel Ferreira. Falo ainda sobre Oscar, que já se despediu do futebol chinês. Onde é que será que ele vai jogar no próximo ano? Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o que ainda está em jogo no Campeonato Brasileiro para a última rodada. Só para lembrar, tem mais 2 partidas nessa quinta-feira e a definição do torneio no próximo domingo com a rodada completa. O título do Campeonato Brasileiro ainda está em jogo. O Botafogo venceu o Internacional por 1 a 0 em Porto Alegre, o Palmeiras venceu o Cruzeiro por 2 a 1 em Belo Horizonte. Dessa maneira, a distância se manteve em 3 pontos a favor do Botafogo. O Fogão só precisa de um empate contra o São Paulo no Newton Santos no próximo domingo para se sagrar campeão brasileiro pela primeira vez desde 1995. Até o Abel Ferreira meio que já jogou a toalha. O Verdão precisaria vencer o Fluminense em casa e torcer por uma derrota do Botafogo contra o São Paulo, que não tem batido ninguém. Outra disputa para a última rodada, a última vaga na pré-Libertadores. O Corinthians assegurou sua classificação nessa quarta-feira com a derrota do Cruzeiro. E a disputa nesse momento se dá entre Bahia e Cruzeiro. O Bahia tem 50 pontos, o Cruzeiro aparece com 49. O Bahia só precisa vencer o Atlético Goianiense em casa para confirmar o 8º lugar e a última vaga na pré-Libertadores. Já o Cruzeiro vai precisar torcer por um tropeço do seu rival, o Bahia não vai poder vencer, o Cruzeiro também vai precisar vencer o Juventude em Caxias do Sul. Terceira situação importante, a definição das últimas vagas para a Sul-Americana. Vale a lembrança de que os 4 últimos times caem, e aí o 16º e o 15º colocados nem caem e nem vão para a Sul-Americana. O restante dos times que não foi para a pré-Libertadores ou para a Libertadores vai para a Sula. Nesse momento, o Grêmio com 45 pontos, o Juventude com 45 pontos, o Atlético Mineiro com 44, o Atlético Paranaense com 42 e o Fluminense com 40 brigam por 3 vagas. 2 desses times vão ficar fora da disputa, com a lembrança importante de que o Fluminense e o Atlético Paranaense entram em campo nessa quinta-feira. O Atlético Paranaense recebe o Red Bull Bragantino, enquanto o Fluminense recebe o Cuiabá. E esses jogos também têm papel importante na última definição em relação aos rebaixados. 4 times caem, o Cuiabá, que é o lanterna, e o Atlético Goianiense, que é o vice-lanterna, já caíram, restam 2 vagas. Criciúma, que perdeu para o Flamengo, está muito ameaçado de rebaixamento. Pode ter seu destino decretado nessa quinta-feira se o Atlético Paranaense ao menos empatar e o Fluminense vencer o Cuiabá. Essa combinação de resultados elimina quaisquer chances de Red Bull Bragantino e Criciúma escaparem da degola. Hora de falar sobre Oscar, que enfim está livre no mercado. Ele se despediu do Xangai Port nessa segunda-feira, com direito a um gol no empate em 1 contra o Gwangju, time da Coreia, na Liga dos Campeões da Ásia. O contrato do Oscar se encerra em 31 de dezembro e não houve a possibilidade de uma prorrogação do vínculo porque na China criou-se um novo teto salarial. Ele ganhava 25 milhões de dólares por temporada, o novo teto salarial é de 3 milhões de euros. Só para você entender o tamanho da importância do Oscar no futebol chinês, 248 jogos, 77 gols e 141 assistências. O Oscar foi o jogador mais caro contratado na história do futebol chinês, 60 milhões de euros. E ele deixa o clube com uma receita, com pagamento em salários de 240 milhões de euros ao longo desses 8 anos. Se a gente trouxer para a nossa moeda hoje, com uma cotação bem mais alta do que anos anteriores, daria para dizer que o faturamento do Oscar girou na casa de 1,5 bilhão de reais. A grande pergunta é onde é que o Oscar vai jogar a partir de agora. São Paulo, Internacional, Cruzeiro e também o Flamengo são os principais interessados. O Oscar ainda não se pronunciou, não se posicionou, embora tenha dito na entrevista coletiva de despedida lá no Xangai Port que nos próximos dias ou semanas tomará sua decisão ao lado da sua família. Major League Soccer é uma possibilidade, convites para a Arábia existem, também pintou uma oferta do Urawa Red Diamonds, time do Japão. Estou para dizer para vocês que ele está entre uma proposta do futebol brasileiro ou jogar na Major League Soccer, até porque ele já havia demonstrado recentemente em entrevista à Folha a vontade de estar um pouco mais perto da sua família. Quero falar agora sobre o Palmeiras, que prepara a maior reformulação desde a chegada de Abel Ferreira. Essas mudanças acontecerão da temporada de 2024 para 2025 e isso ficou muito claro depois da vitória por 2 a 1 contra o Cruzeiro na noite dessa quarta-feira.
Vitória com gol do Estevão, praticamente nos acréscimos em linda cobrança de falta. O Abel Ferreira já meio que jogou a toalha em relação ao título do Campeonato Brasileiro, apesar de chegar à última rodada com chances, o Palmeiras precisaria vencer o Fluminense em casa e torcer para que o Botafogo perca do São Paulo na condição de mandante. O jogo acontece no Newton Santos. O Abel disse o seguinte, abre aspas, acho que já está praticamente definido o que vai acontecer. O Botafogo vai jogar em casa e vocês conhecem melhor do que eu o futebol brasileiro. Mas se tem que se queixar, temos de queixar-se de nós mesmos, porque não fomos capazes de fazer gol no Botafogo, fecha aspas, o Abel ainda remoendo aquela derrota em casa por 3-1 pro Fogão. Na entrevista coletiva, o Abel perguntou se Dudu e Rony, que nem saíram do banco de reservas contra o Cruzeiro, não ficam. E a resposta ilustra aquilo que eu dizia para vocês agora há pouco, sobre uma reformulação grande, abre aspas para ele, no devido tempo vocês vão saber sobre o planejamento para 2025. Ninguém vai embora se não quiser, até porque todos têm contrato, fecha aspas. Já havia contado aqui no canal que o zagueiro Naves, o lateral esquerdo Vanderlan, o volante Zé Rafael, o também volante Gabriel Menino, o meio atacante Rômulo e o atacante Rony estão à disposição do mercado aguardando por ofertas. O Dudu tem conversas avançadas para se tornar reforço do Cruzeiro. Por conta de todas essas saídas, a reformulação será pesada, importante, significativa, por conta também de uma temporada abaixo das expectativas. Palmeiras é campeão paulista, mas não vai bem e acaba se decepcionando na Copa do Brasil e na Libertadores com eliminações nas oitavas de final no primeiro mata-mata. O Campeonato Brasileiro também ficou pelo caminho. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para dizer o que você pensa sobre o ano do Palmeiras. Preciso falar agora sobre Anderson Talisca, meio atacante brasileiro que já foi especulado em vários clubes do Brasil e que parece estar de saída da Arábia Saudita. Na Europa surgiu ao longo dessa quarta-feira a notícia de que ele já tem um acordo verbal para jogar no Fenerbahçe. Falta a parte principal, um acerto com o Al Nassr, que é dono dos seus direitos econômicos. O vínculo só se encerra em junho de 2026. A verdade é que o Talisca não vive o melhor dos mundos ou o melhor dos momentos com os dirigentes do Al Nassr. Ele teve uma série de pequenas lesões e o árabe fica bastante incomodado quando o jogador, especialmente aquele mais caro, aquele mais valioso, se coloca fora de partidas importantes. E é por causa desse cenário que o Fenerbahçe foi atrás do Talisca, se acertou, de acordo com a imprensa europeia, com o jogador brasileiro e agora tenta chegar a um acordo financeiro com o Al Nassr. Só para completar, por que o Brasil não pode cogitar o Talisca nesse momento? É que lá, na Arábia Saudita, ele ganha 6 milhões e 100 mil reais por mês. Até hoje, o maior salário já pago no futebol brasileiro foi de 2 milhões e 900 mil reais mensais, é quanto ganha o Memphis Depay no Corinthians, ou seja, o Talisca ganha mais do que o dobro na comparação com o jogador mais bem pago da história do país. Se o Talisca de fato voltar para a Turquia, vai retornar ao país onde esteve entre 2016 e 2017, vestindo a camisa do Besiktas. Preciso te atualizar agora sobre o futuro de Rony. O atacante do Palmeiras tem sido especulado em vários clubes do Brasil e até do exterior. Já colocaram ele no Cruzeiro, mais recentemente surgiu a especulação de que ele pode pintar no Santos e também falaram de oferta mexicana. O que eu fiz? Entrei em contato com o André Lopes, que é o advogado que cuida da carreira do Rony ao lado do pai, do padrasto do Rony, que é o seu empresário. O André disse o seguinte, abre aspas, não chegou nada de concreto. Não sentamos nenhuma vez para conversar oficialmente. Só especulação que nunca se confirma, fecha aspas. Importante lembrar, para que você não caia em especulações furadas, de que o Palmeiras só vai vender o Rony se conseguir recuperar seu investimento. O Verdão havia desembolsado 6 milhões de euros para comprá-lo. Detalhe, o Palmeiras tem 50% dos direitos econômicos. Para contratá-lo, o time que quiser comprar o Rony vai precisar desembolsar cerca de 12 milhões de euros, algo inimaginável para o Santos, imagino que também para o Cruzeiro. Essa oferta mexicana, de acordo com o André, nunca existiu, enfim. Para que o Rony saia, vai haver a necessidade de uma proposta, financeiramente falando, bastante alta. O Antônio Damasceno Nicola, há a possibilidade de reforços de peso no Verdão? Antônio, sim. O Palmeiras busca reforços de peso. O centroavante é prioridade grande. Os caras também já estão de olho em atacante de lado de campo, alguém que possa substituir o Estevão. Eu acho que chegou a hora de o Palmeiras fazer uma reformulação um pouco maior do que a habitual.
sabe? O Palmeiras tem alguns líderes do elenco, alguns caras que formam a espinha dorsal, que já não jogam há bastante tempo. Mas nesse momento o que o Palmeiras pensa em negociar é o Vanderlan na lateral esquerda, o Naves na zaga, o Gabriel Menino, o Rômulo no meio campo, além do Rony lá na frente. O Zé Rafael também, se pintar coisa, também será negociado, tá? Adriano Moreno escreve: Nicola, o Cruzeiro vai levar metade do time do Palmeiras? Adriano, muito nome tem sido especulado, mas que eu sei que há interesse é no Dudu. Esse interesse é real. Eu acho que a chance de negociação acontecer é grande. O Rony, eu acho que dificilmente acontece. O Zé Rafael, o Alexandre Matos me garantiu que não tem interesse, que ele já tem muitos volantes por lá. Que mais? Outros nomes especulados? Acho que a princípio era isso, né? Nicola, na sua opinião, qual jogador que veio da Europa esse ano mais decepcionou? Para mim, o Felipe Anderson ganha disparado. Cara, é uma boa aposta. Quem mais a gente precisa lembrar? Quem mais, cara? Mas eu me decepcionei muito, porque eu achei que o Felipe Anderson tinha grande chance de estourar. E passou bem longe disso. O Palmeiras é super produtor da base, mas o Abel não usa. O Eto'o faz uma observação importante. Para jogar com o Abel, o cara precisa ser muito craque, né? Eu entendo. Juliano Fernandes, do New York City no Palmeiras, a resposta é não. Vocês tinham me perguntado semana passada, Bigode, e o que eu consegui apurar é que não. Seria um substituto para o Estevão na mesma posição. Para esse atacante de lado de campo, a prioridade no Palmeiras hoje é o Facundo Torres, que pertence ao Penharol, não. Pertence ao Orlando City, foi revelado no Penharol. E o plano B é o Canóbio, que está no Atlético Paranaense, tá? O Antônio Damasceno está perguntando se o Palmeiras está interessado no atacante do River. Não, houve essa especulação num site chamado El Craque Deportivo, mas a verdade é que o El Craque também não tem conseguido ser muito preciso nessas não, tá? Nessas notícias não. Rapaziada boa, isso aí, Palmeiras, vitória importantíssima ontem, né? Golaço do menino Estevão de falta ali, acabou com a carreira do Cássio, né? Provavelmente o Cássio ele não deve nem mais jogar pelo Cruzeiro depois de uma falta daquela ali, perfeição. Podia botar 2 Cássio, ninguém não conseguia pegar aquela bola ali. Enfim, Verdão vivo aí para disputar aí, para ganhar o título brasileiro. Chega na última rodada, vai depender agora do São Paulo, né? Porque São Paulo já tá de férias, não disputa por nada. Se perder, não sobe na tabela. Se ganhar, não sobe na tabela. Creio que eles não vão fazer muito esforço para não perder o título de tricampeão brasileiro seguido aí, né? E não deve fazer isso. Aparentemente, ele deve entregar o jogo pro Botafogo, algo que seria bem inevitável. Mas se ele fizer frente com o Botafogo e arrancar o empate, né? Arrancar o empate não, se ganhar do Botafogo, eles precisam ganhar do Botafogo. E o Verdão ganhar aí do Fluminense, a gente ganha esse título aí tranquilamente. Mas enfim, o vídeo foi esse, espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscreve no canal, ative o sininho. Um grande abraço para você, até o próximo vídeo, vamos que vamos.